Wir wussten dann nicht mehr, meine Frau und meine beiden Kinder, ich habe 2 Töchter, wie wir was zum Essen kaufen sollten. Eu não sabia, nem eu e minha esposa sabíamos como comprar o alimento para nossa família. Eu tenho 2 filhas. Und natürlich konnten wir auch nicht mehr nach Brasilien fliegen. E claro que nós não podíamos mais voar para o Brasil. Und ich erinnere mich an die Zeit, Eu me lembro nesse tempo, immer wenn ein Passagierjet am Himmel flog, dass meine Frau geweint hat, weil sie dachte, der fliegt nach Brasilien. todas as vezes que avião passava lá, avião passageiros passava lá na nossa região, minha esposa chorava porque ela pensava, este avião está indo para o Brasil. Aber Gott hat dann Gnade geschenkt, ich konnte mit meiner Frau zusammen wieder eine kleine Firma gründen. E Deus nos alcançou graça. Junto com minha esposa, nós podemos de novo constituir uma pequena empresa. Was aber immer noch da war, waren die Schulden, die Bürgschaften, das blockierte Ersparte auf der Bank. E o que ainda sobrou eram as dívidas e também lá no banco o dinheiro bloqueado. Und wir konnten immer noch nicht nach Brasilien fliegen. E ainda não podíamos ir para o Brasil. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Então aconteceu algo inacreditável. Bei dieser kleinen Firma, die ich hatte ich mit unseren Ältesten der Gemeindeleitung abgestimmt, dass ich ihm am Ende des Jahres meinen Zehnten bezahle. Eu tratei com os presbíteros da igreja que no final do ano eu ia pagar o meu dízimo na igreja. Und meine Frau und ich, wir hatten über viele Jahre Geld auf die Seite gelegt, ganz mühsam, Cent für Cent, Centavos für Centavos, hatten uns ein bisschen was erspart, um wieder nach Brasilien fliegen zu können. Durante anos, minha esposa e eu, nós poupamos e colocamos uma economia de centavos e de euros para dia viajar de novo para o Brasil. Wir hatten nun das Geld für Brasilien gespart, in vielen Jahren, und wir hatten das Geld für den Zehnten. Nós tínhamos poupado dinheiro para viajar para o Brasil e o dinheiro para pagar o dízimo. Und letztes Jahr im Dezember bekam ich einen Brief vom Finanzamt. E ano passado, no mês de dezembro, eu recebi uma carta da Receita Federal. Und darin stand, E lá estava escrito: ich muss viele tausend Euro für das Jahr 2008 nachbezahlen. eu preciso pagar atrasado. 2008 tem atraso muito grande de milhares e milhares de euros você precisa pagar. Das war ungefähr die gleiche Summe, die wir benötigt haben, um nach Brasilien zu fliegen. Era exatamente a soma que nós precisava ir ao Brasil. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, schau, Daí eu fui para minha esposa e disse: olha, wir können entweder nach Brasilien fliegen ou nós podemos ir para o Brasil und die Steuer bezahlen, e pagar ali esse imposto, aber nicht den Zehnten. mas não pagar o dízimo. Oder wir bezahlen den Zehnten und die Steuer Ou nós pagamos o dízimo e o imposto und wir können nicht nach Brasilien e fliegen. não podemos ir ao Brasil. Dann hat meine Frau gesagt, Minha esposa então disse: wenn Gott nicht möchte, dass wir nach Brasilien fliegen, dass ich meine Familie nicht sehe, dann fliegen wir nicht nach Brasilien. ela disse, se Deus não quer que nós vamos ao Brasil e ver nossa família, então vamos ficar aqui. Also habe ich das Geld für den Zehnten abgehoben E assim eu tirei o dinheiro do banco para o dízimo und habe am 28. Dezember das der Sekretärin in bar gegeben. eu, no dia 28 de dezembro, paguei todo o dízimo em moeda. In diesem Moment wussten wir können nicht nach Brasilien zur Familie. E daquele momento em diante nós sabíamos, nós não podemos visitar nossa família no Brasil. Am 31. Dezember schaute ich in den Briefkasten No dia 31 de dezembro eu olhei na caixa postal und öffnete einen Brief der Bank. e abri uma carta que veio do banco, Datum 29. Dezember. datado 29 de dezembro, Einen Tag, nachdem ich den Zehnten bezahlt hatte. dia após que eu paguei o dízimo. In diesem Brief stand, ich habe keine Schulden mehr und bin frei von allen Bürgschaften, das Ersparte gehört wieder mir. Que
lá estava escrito: não há mais nenhuma dívida e nem uma calção que você estava devendo. O dinheiro está livre, é teu. Amém? Aleluia. Und wir wussten, dass wir wieder nach Brasilien fliegen können. Naquele momento nós sabíamos que nós podemos voar para o Brasil. Und in Lukas 20, Vers 25 steht: Em Lucas 20, versículo 24 está escrito: Gib dem Staat, was dem Staat gehört. Dá ao Estado que pertence ao Estado, Aber gib auch Gott, was Gott mas gehört. também dê a Deus que pertence a Deus. Amen. Amém, aleluia. Dankeschön, Adino. Dankeschön. Der Friede sei mit euch. Muito obrigado, que a paz esteja convosco. Só da igreja com a paz do Senhor, oramos. Poderoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai, pelas vitórias que tu deste esta semana ao teu povo, Pai amado, pelas bênçãos recebidas, Senhor. E mais uma vez chegamos na tua presença, Pai amado, para apresentar os pedidos de oração. Pessoas, ó Pai, que pedem, Pai querido, por curas, Pai, por milagres, por vitórias, meu Deus. Cada um que nesta noite é que chegou, Pai, tem uma finalidade, Senhor, algo para te apresentar. Talvez, ó Pai, essa pessoa chegou à conclusão que somente o Senhor pode dar a vitória. E veio aqui na fé e na confiança, Pai, que a tua igreja vai orar e o milagre vai acontecer. Então o Senhor Jesus toma providências, ó Pai, nesta causa impossível, neste lar, nesta família, e faça o milagre acontecer. Também, Senhor, já apresentamos a Ti, Senhor, esta semana de oração, Pai, por livramentos. Guarda a Tua noiva na face da terra. Guarda os Teus filhos, Pai, no trajeto para o trabalho, no trajeto para o lar, no trajeto para a Tua casa, para te adorar. Aonde estiverem nesta terra, Senhor, livra de acidente, de males, dos perigos. Livra de todos os males, Pai, espirituais, que possam tentar querer ocorrer, Pai, na vida dos Teus filhos. Guarda, Pai, esta igreja, guarda os ministros da Tua seara, guarda o pastor da igreja, e que esta obra cresça cada vez mais para a glória do Teu nome. E no decorrer deste culto, Senhor, faça-se a Tua vontade e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos os irmãos para nós fazermos uma leitura da palavra do Senhor no livro de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 até os 51, diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamai também então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amém? Glórias a Deus. Vamos poder tomar assento. Bem, quero saudar a todos os ouvintes da TV Informativo que nos assiste, e que deste culto sirva de um incentivo espiritual para as suas vidas também, como aqui estamos para que adorarmos o nosso Deus. A palavra introdutória nessa noite foi lida que foi Deus que nos escolheu, né? E somos felizes ao Senhor por sermos escolhidos pelo nosso Deus, e Ele tem nos nomeado, né?
e tem nos preparado para que andemos nesta terra e viemos a produzir frutos, levando a palavra do Senhor a muitos lares, a muitas vidas, dizendo que existe um Deus que é poderoso, que restaura lares, que transforma corações, que opera milagres e maravilhas. E é esse Deus que assim nós servimos e aqui estamos reunidos na sua presença. Ontem à noite aqui estávamos, irmãos, num culto de vigília, e aonde sentimos uma presença tão maravilhosa, juntamente com os jovens, aqui nós orando, buscando a presença do Senhor, irmãos que estavam aqui conosco, e creio eu que Deus também tem uma palavra, Deus tem algo para nós aqui nessa noite que aqui, como o irmão Gilberto falou, uma noite fria, difícil de sair de casa. Teríamos todas as condições de ficarmos no nosso lar, né, para se preparar para a segunda-feira, mas que bom que você veio à casa do Senhor, que bom que você veio para aqui carregar as suas baterias e enfrentar esta semana. Não sabemos o que acontecerá, mas você está aqui buscando a presença do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vimos uma palavra tão maravilhosa do nosso Deus, aonde aqui Jesus, quando estava aqui na terra, operando, ensinando e salvando vidas, e aqui vimos deste homem chamado Bartimeu, este cego, que ali ele estava parado no caminho, mendigando, vivendo na dependência das esmolas, vivendo na dependência de alguém que trouxesse algo para ele se alimentar. Mas ele estava num lugar e ele ouviu um comentário, ele ouviu barulhos à sua volta, e ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, iria passar ali naquele lugar. As notícias, elas se expandiam. A notícia a respeito desse Jesus, ela estava indo longe, porque aonde Jesus estava passando, muitas vidas estavam sendo transformadas. Aonde Jesus estava, na cidade aonde Jesus chegava, o milagre do Senhor chegava ali também. Ali vidas eram restauradas, famílias eram abençoadas, muitas vidas eram alimentadas pelo poder da palavra do Senhor. Aonde Jesus ensinando as suas bem-aventuranças, Jesus falando do reino, Jesus falando de uma vida eterna. Mas este homem, ele ouviu falar, e ele ficou nesse lugar, não arredou seu pé dali. E quando aquele barulho foi se chegando cada vez mais próximo dele, ele assim começou a clamar, ele começou a falar em alta voz, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E falando em várias formas, muitas vezes ele ali exclamando e falando cada vez mais forte. Muitos chegavam e diziam: homem, para, chega de gritar. Chega de gritar, Jesus já até passou, a multidão já está até um pouco se distanciando, e ele cada vez mais exclamando, com mais força. E quando veio, chega uma notícia para ele: homem, levanta-te, tem bom ânimo, que ele te chama. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a forma que você chegou aqui nesta igreja nessa noite,